A psicologia da procrastinação, explorando os motivos por trás do adiamento. A procrastinação é um hábito nocivo muito presente na vida de diversas pessoas, que acabam atrapalhando a alcançar os objetivos e as metas. Mas existe uma razão por trás da procrastinação. Muitas vezes a gente pensa que a procrastinação é por pura preguiça, é simplesmente assim, sem algum motivo, mas existem várias razões para que uma pessoa tenha esse hábito de procrastinar. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a psicologia da procrastinação, os motivos que levam uma pessoa a procrastinar, a ter esse hábito que vai prejudicá-la, vai atrapalhá-la a alcançar os seus objetivos e as suas metas. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação para vocês aprenderem coisas novas e se inspirarem também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, né? Sobre a psicologia da procrastinação, o que está por trás desse hábito de ficar constantemente adiando. Primeiro, a gente precisa entender o que é a procrastinação, então. A procrastinação é o ato da pessoa ficar constantemente adiando para realizar uma tarefa, seja adiando para mais tarde, adiando para o dia seguinte, às vezes para a semana seguinte, ou muitas vezes também aquela pessoa adia para sempre, ela nunca mais volta a pensar sobre aquela tarefa que ela precisava fazer. Isso de adiar para sempre geralmente é em algum sonho, algum projeto que a pessoa precisa desenvolver, que ela gostaria de desenvolver, mas acaba que ela procrastina para sempre e nunca mais volta a pensar sobre aquele projeto, sobre aquele sonho. Ele acaba caindo no esquecimento. Quando uma pessoa tem esse hábito de ficar constantemente procrastinando, ela não vai conseguir alcançar os seus objetivos e as suas metas. Por quê? Quando ela não tem as ações que vão fazer com que ela alcance aquele objetivo, ela não vai conseguir alcançar, ela vai estar sempre jogando para frente, vai estar sempre adiando. Então, se por exemplo, ela tem um desejo, ela tem uma meta ali de emagrecer 10 quilos, mas se todo dia ela procrastina para ir na academia, todo dia ela falta, deixa para depois, não vai, fica adiando essa ida à academia, fica adiando esse treino, ela não vai alcançar essa meta, né? Esse objetivo de emagrecer 10 quilos. E isso se aplica para qualquer exemplo, não só na área do emagrecimento, se aplica em qualquer área. Se ela deseja mudar de carreira, se ela deseja estudar um idioma, estudar qualquer conteúdo, se ela ficar constantemente adiando, ela vai ficar cada vez mais distante de alcançar esse objetivo. Pensando então na psicologia por trás do hábito da procrastinação, de ficar constantemente adiando, muitas vezes a gente pensa que a procrastinação é só uma preguiça, é uma falta de motivação, ou a pessoa tá só cansada mesmo, mas muitas vezes tem outras razões que fazem com que aquela pessoa procrastine para fazer o que precisa ser feito. Uma dessas razões é o medo do fracasso. Então, às vezes a pessoa ela fica constantemente adiando por não querer lidar com o fracasso, por ter medo de dar errado, de não conseguir, e aí ter que lidar com esse momento aí de fracasso, que acaba paralisando a pessoa de agir. Outra razão também muito comum é o perfeccionismo. Então, às vezes a pessoa ela espera ter as condições perfeitas para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, ela quer gravar vídeo na rede social, só que ela não tem o melhor celular ainda, que ela pensa que é o melhor, ela não tem o melhor cenário, o melhor equipamento, então ela procrastina porque ela espera ter o cenário perfeito para poder fazer essa criação de conteúdo, realizar esse objetivo. Então, na verdade, esse perfeccionismo ele é mais paralisante do que, de fato, vai ajudar a pessoa na prática mesmo. É importante a gente pensar também nas emoções quando a gente fala de procrastinação. Então, quando a gente está ali numa situação estressante, numa tarefa que a gente precisa fazer que é estressante, muitas vezes a gente procrastinar com aquela tarefa vai te dar um conforto. Então, você não vai se submeter a sair da sua zona de conforto. Então, procrastinar parece ser a melhor solução naquele momento, para você não ter que lidar com esse momento de estresse. Você fica na sua zona de conforto e não tem que lidar com esse problema.
Mas geralmente esse conforto inicial no futuro vai gerar mais estresse ainda, porque se você não fez agora e você em algum momento tem que fazer, geralmente quando você vai fazer você já está em cima da hora, já está assim com o prazo no limite. Então esse alívio é só um alívio temporário e que depois vai te gerar mais estresse ainda. Outro ponto é a ansiedade. Então muitas vezes a pessoa adia uma tarefa porque trabalhar naquela tarefa ela vai ter que lidar com a ansiedade, vai causar ali um esgotamento emocional, mas se ela continuar adiando, no futuro também ela vai ter ainda mais ansiedade por conta do prazo, por conta da culpa também de ter procrastinado. Então, muitas vezes é um alívio temporário, é um falso alívio que a pessoa lida ali naquele momento, mas que depois ela vai ter que lidar com mais estresse e com mais ansiedade. Mas algumas estratégias podem ser utilizadas para vencer esse hábito que é tão nocivo, da procrastinação. Como, por exemplo, dividir tarefas grandes em tarefas menores. Então, muitas vezes a gente pensa que uma tarefa é muito grande, é muito extensa, que vai levar muito tempo para ser executada, então a gente acaba deixando para depois. Mas quando a gente pega essa tarefa e divide em pequenas etapas, em pequenas tarefas, vai ficando mais palpável para a gente fazer no dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa precisa escrever um artigo. Quando ela pensa no artigo em si, ela pensa que um artigo é muito grande, que vai ser muito demorado, que vai ser difícil. Mas se você determina que vai escrever por dia um capítulo ou uma página que seja por dia, já vai dividir esse artigo que era imenso em pequenas ações diárias que vai fazer com que no final de um determinado tempo esse artigo seja concluído. Outra estratégia é estabelecer metas realistas. Então, de nada adianta pensar nas tarefas que precisam ser feitas, fazer uma lista de 10 tarefas, de 20 tarefas e não conseguir alcançar. Então, sempre focando no que é possível, no que é alcançável, no que é realizável, para não gerar mais estresse e mais ansiedade. Então, eu gosto sempre de colocar assim, a principal meta pro dia. E claro que tem outras tarefas para aquele dia, mas se tudo der errado naquele dia, pelo menos a principal tarefa eu gosto de ter concluído, de ter feito. E se não der, as outras, se não der para fazer, eu vou remanejando ao longo da semana. Outra estratégia interessante também é o uso de recompensas. Então, por exemplo, se você conseguiu fazer uma tarefa que você estava adiando, mas você venceu naquele dia e não procrastinou, você pode assistir um filme que você queira ver, você pode ter um momento ali, pedir um lanche que você estava com vontade. Então, assim, ter um sistema de recompensa também ajuda nesse processo de vencer a procrastinação. Eu sempre comento aqui no canal que quando eu comecei a gravar vídeo eu vivia procrastinando. Eu sempre procrastinava para gravar, era a parte assim que eu tinha uma maior dificuldade. E foi só depois que eu comecei a compreender melhor sobre a procrastinação, sobre as causas por trás da procrastinação, a psicologia por trás da procrastinação, que eu fui conseguindo lidar com esse hábito que só me atrapalhava. E foi aí que, assim, faça chuva, faça sol, eu tô lá gravando os meus vídeos, eu não procrastino mais para poder fazer a gravação de conteúdo. Até porque se eu deixar de gravar, eu mesma que vou ficar prejudicada. Então, a gente tem que o tempo todo conversar com a gente mesmo e nos incentivar a fazer o que precisa ser feito. A procrastinação é muito mais do que uma preguiça ou uma falta de motivação. Tem muitas razões por trás dela e que fazem com que uma pessoa não faça o que precisa ser feito. Então é importante a gente discutir sobre a psicologia da procrastinação, sobre as emoções que estão ali relacionadas à procrastinação, para conseguir lidar com esse hábito nocivo e conseguir realmente fazer o que precisa ser feito para alcançar as metas e os objetivos. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.